noite, chegando com mais uma edição do TantriCast. Plateia, por favor. Que delícia estar com vocês novamente. Quero começar já chamando para vocês se inscreverem no canal. Quem ainda não viu os episódios anteriores, por favor, acompanhe. Tá cheio de conteúdo maravilhoso, que vai trazer muitos insights, que pode melhorar a sua vida, com certeza, o seu modo de enxergar o mundo. Tatiana Monsores, boa noite, minha querida. Boa noite, meu amor. Tudo bem, deusa? Tudo bem. Chante, Devi. Boa noite, meus amores. Estou muito feliz. Hoje vai ser demais. Sério. Hoje vai ser porque a gente tem um convidado especial, o nosso primeiro convidado masculino, o primeiro homem que a gente traz aqui no TantriCast, e ele é o Tomás Dotti. Que honra. Bem-vindo, querido. Obrigado, gente, Tomás Dotti é muita coisa, né? Ele é multipotencial, tá? Mas a gente escolheu ele porque, fazendo uma pesquisa no Instagram, a gente estava atrás de um homem especificamente que já tivesse essa consciência da necessidade de uma nova forma de viver a masculinidade, né? Dessa nova forma de o que é ser homem na sociedade, uma forma que seja mais saudável. E ele tem feito esse trabalho, né? Ele vai explicar bem direitinho o que ele faz, mas a gente se interessou bastante e acho que hoje ele vai conseguir contribuir muito, porque é importante que um homem traga essa visão, né? A gente, enquanto mulher, a gente fala desse local do feminino, de todas as violências que a gente tem sofrido, a gente sofre ao longo da vida por conta de uma sociedade machista, né? E de como a gente também reproduz esse machismo. Mas é importante trazer um homem que fale como é o olhar desse homem, desse novo homem que você também está construindo, né? Porque o processo de desconstrução, ele é constante e você deixa isso claro no seu Instagram. Não se coloca como o ideal, né? O homem ideal, o homem perfeito, mas coloca enquanto um homem dentro de uma sociedade que foi criado de uma determinada maneira e que está nesse processo de desconstrução, ajudando através da sua voz, do seu trabalho, homens adultos, né, a se posicionarem, a se enxergarem de forma diferente, e também tem feito esse trabalho com crianças já, né, Tomás? Conta pra gente um pouquinho, por favor. Exatamente, vou tentar resumir a minha trajetória aqui. Tá? Eu trabalhei, a minha primeira faculdade foi jornalismo, né? Tinha o sonho de trabalhar no Greenpeace, então tentei por um tempo, mas aí acabei desistindo, né? Queria ganhar dinheiro, queria me realizar financeiramente, comecei a achar que seria muito difícil dessa forma, e aí entrei para a área financeira, fiquei 8 anos trabalhando na área financeira, até que a Maia, minha filha mais velha, nasceu, ela tem 10 aninhos hoje. E aí eu comecei a questionar, né, os objetivos de vida que eu tinha, a vida que eu levava, e comecei uma página no Facebook para poder compartilhar as pesquisas que eu fazia sobre paternidade. Essa página começou a tomar corpo muito rápido, e quando foi em 2016, eu já conseguia, a página eu comecei em 2014, em 2016 já conseguia me sustentar, ganhar dinheiro com isso, não tanto que eu ganhava no banco, mas eu não aguentava mais trabalhar no banco, sabe? Não conseguia mais. Era uma tortura para mim vir para São Paulo, trabalhar aqui. Fazia faculdade de engenharia civil também, que eu comecei para poder... A minha meta era me tornar diretor até os 40 anos. E aí, quando eu me dei conta de tudo isso, falei, cara, isso não faz sentido, não é o que eu quero. Né? Comecei a ver as pessoas que tinham o cargo que eu tanto almejava e me colocar naquele lugar. Falei, pô, desse jeito eu não vou ser feliz, não vou me sentir realizado. E aí, com o Papo de Pai, né, que é a página no Facebook, eu comecei a enxergar uma forma de conseguir alcançar a realização que eu queria, né? Trabalhar gerando impacto social, sentindo que eu estava fazendo do mundo um lugar melhor, que era meio que estava por trás do meu sonho, do meu ideal de entrar para o Greenpeace. E aí, quando foi em 2016, eu consegui ter uma estabilidade suficiente para poder sair da área financeira. E estou desde 2016 trabalhando com o Papo de Pai, que acabou se tornando uma comunidade, né? No começo era um veículo de comunicação, mas acabou se tornando uma comunidade, hoje é a maior comunidade de pais do Brasil. Que legal. E aí tudo que eu tenho feito desde então deriva de algum modo do Papo de Pai, né? E inclusive eu trabalho com as crianças, mas tudo isso vem também, o Papo de Pai acaba que é um reflexo da minha própria transformação, né? Então essa saída da área financeira para poder buscar uma vida que fizesse mais sentido para mim,
né? Então, me desconstruindo do que eu achava que a sociedade esperava de mim, né? O que eu achava que eu tinha que fazer, porque era papel de homem. Eu fui vendo que, cara, isso não faz sentido, não é isso que eu quero, não vou me sentir realizado desse jeito. E fui me questionando o que eu queria, né? O que ia me fazer feliz, o que era importante para mim. E à medida que eu fui me transformando como homem, como pai, o papo de pai foi se desenvolvendo, né? E então recentemente comecei esse trabalho com crianças também, que, enfim, quer que eu conte a história? Por gentileza, Por favor. que tipo de Estamos trabalho que atentos. você está fazendo com essas crianças? Então, eu fui num dia buscar a Maia, a minha filha, na escolinha, e tinha uma mãe muito nervosa, porque o filho dela tinha sido agredido, uma briguinha de alunos lá. E a professora estava nervosa também, e eu via que aquela conversa estava muito difícil, as duas não chegavam a um consenso. A mãe queria saber o que a escola ia fazer, qual providência que a escola ia tomar. A professora queria 5 minutos para poder terminar de tirar os alunos da sala e elas poderem conversar. E não andava aquela discussão, as duas estavam muito emocionadas, muito nervosas. E aí eu encostei e falei, posso ajudar nessa conversa? Né? Tô vendo que vocês duas estão muito emocionadas. A minha filha contou para mim mais ou menos o que aconteceu. Então posso interferir aqui e ajudar vocês, né? nesse papo que eu tô vendo que está difícil. E elas deixaram. A gente conversou, pediu um tempinho para a mãe, para os alunos poderem sair. A gente sentou, conversou dentro da sala. A diretora veio também. E aí a mãe queria muito saber que medida que a escola ia tomar com relação àquilo. E eu me ofereci para ir no dia seguinte para poder conversar. Eu falei, eu faço um trabalho com homens já faz tempo, trabalho com isso, de emoções, de sentimentos. Então eu posso vir aqui amanhã conversar com os alunos para a gente poder discutir sobre o que aconteceu, já que todo mundo ficou sabendo, né, e gerou uma comoção muito grande. A maioria dos alunos ficou do lado do que agrediu, porque o outro falou que ele não tinha mãe e ele tem. Então, né, a maioria dos alunos achou que ele fez certo em agredir. E aí foi no dia seguinte, a diretora me chamou para fazer um trabalho mais a longo prazo. E aí estou desde então, indo toda segunda-feira, tenho 2 turminhas que eu dou aula. E o que eu falo com eles é mais ou menos o trabalho que eu faço com os adultos, com as pessoas da comunidade de Papo de Pai, mas num formato que eles consigam entender. Né? Então a gente fala sobre comunicação não violenta. Eu gosto muito de trabalhar com ferramentas. Né? O que eu vejo que acontece é que hoje em dia tem muitas críticas em relação aos comportamentos nocivos dos homens, o que a gente tem que mudar, o que a gente faz de errado, mas poucas pessoas apresentam, falam de ferramenta. Então como que a gente pode fazer? É porque falta uma referência mesmo, né, Tomás? É como você falou, você estava insatisfeito no seu trabalho, aquilo não fazia sentido para você e você foi começar a procurar entender o que você queria para a sua vida, porque você não tinha essa referência, né? A única referência que você tinha era do homem de sucesso, que tinha que ser muito bem sucedido financeiramente. Então, tá todo mundo muito sem referência, tá? A gente já sabe que dessa forma não funciona, ou muitas pessoas já sabem. Mas, então, como é que funciona? Não sei. E aí entra um trabalho como o seu, por exemplo, de um caminho que você já fez e continua fazendo, né? Exatamente. Então, eu gosto muito de levar para eles ferramentas. Então, né, ao invés de ficar só criticando os comportamentos que a gente acha errado, que são nocivos, que atrapalham, que fazem mal, mas levar ferramenta. Então, o Tantra eu nunca fiz, nunca participei. Convite. Fiquei com vontade. Estava ouvindo, fiquei com muita vontade. Parece ser algo incrível. Mas já experimentei outras ferramentas. Então, comunicação não violenta, por exemplo, meditação. Né? Todas as minhas aulas a gente começa com uma meditação, que eu acho que é uma forma excelente de você praticar essa capacidade de pegar a sua concentração e direcionar ela. Isso também é Tantra. Totalmente conectado com presença. Tantra. Imagino. Então, e aí identificar, né, que você está com um monte de pensamentos, que a sua mente está a 1000 por hora e ela é infinitamente mais rápida que o nosso corpo, mas a nossa vida só acontece aqui agora, onde o nosso corpo está. Então, essa prática de silenciar um pouquinho a mente, relaxar e fazer essa conexão com o corpo é algo que eu faço com eles toda a aulinha e eles estão evoluindo muito, muito mesmo nisso. É algo que me anima bastante, né? No trabalho com os adultos eu sinto que tem muita resistência. A gente com
30, 40 anos, é muito difícil você criar um novo hábito, né? Você aprender uma coisa nova. E as crianças não, elas são com HD zeradinho. Então, tudo que eu levo para eles, a capacidade que eles têm de olhar para aquilo com atenção, de experimentar, sabe, de se permitir fazer, é muito grande. Então, é uma outra ferramenta que eu trabalho bastante. Hoje a gente estava falando, né, nomeando emoção e sentimento, para a gente poder aumentar o repertório. Porque muitas vezes eu mesmo passei boa parte da minha vida achando que as minhas emoções e sentimentos se dividiam entre raiva, alegria e tristeza. Nossa, eu falei exatamente isso no último episódio. As pessoas não têm uma educação voltada para a emoção, para a sensação. Então, elas sentem um turbilhão de coisas que se confundem com o que a mente está dizendo e elas não sabem nem denominar o que elas estão sentindo. Né? Exatamente. Acho que o primeiro passo é você conseguir nomear, né? E o nosso repertório ele já é muito restrito, né? As pessoas, geralmente, elas têm um repertório pobre, né? Entre os homens, inclusive, é uma questão quando você usa muitas palavras rebuscadas, quando você tem, né, um repertório mais vasto. Tem gente que chama de gay, fala que é coisa de menina, né? Que é coisa de gente afeminada. Isso é uma questão. Então, isso de aumentar o vocabulário e a gente conseguir dar outros nomes para as emoções e sentimentos é importante, né? Para você saber o que eu estou sentindo é uma tristeza ou é uma angústia, ou eu estou com raiva, né? Ou eu estou ansioso, eu estou com medo. O que eu estou sentindo? Então, hoje a gente trabalhou isso, né? Da gente poder nomear, então, desde o horário que acorda até o horário que vai dormir, quais emoções e sentimentos que a gente experimenta. E aí apareceu uma série de coisas. E aí eu pego os que mais apareceram, né? E a gente, tristeza, ansiedade, raiva, foi o que a gente trabalhou hoje, para poder entender em que momentos que eles experimentam isso, esses sentimentos e emoções. E como que a gente pode, como que eles lidam com essas emoções e sentimentos geralmente e sugerir outras formas de lidar com essas emoções e sentimentos, que é uma outra ferramenta. Então, é o trabalho que eu faço com eles e o trabalho que eu faço com os homens também, que acho que é uma coisa que falta. Né? Que não pode a gente sabe, mas ferramenta para a gente não fazer isso, para a gente conseguir evoluir, é uma coisa que acho que ainda é pouco falada e que é legal a gente trazer. Nós falamos isso no episódio anterior, né? E é interessante você trazer essa questão de eu não conheço Tantra, ainda não experimentei, mas você falou praticamente como se fosse um terapeuta tântrico. Ah, é? Porque a ideia que se tem do Tantra, e eu fiz questão de buscar alguém que trabalhasse esses temas, né, de ressignificar as emoções, de autoconhecimento mesmo, com o público masculino especificamente, né, que se faz muito necessário, mas que não trabalhe diretamente com temas como o sagrado masculino ou com o Tantra, porque foi proposital, porque é para as pessoas entenderem que o Tantra ele não é uma coisa separada e que ele também não diz respeito apenas à sexualidade. A sexualidade é até muito pouco do Tantra. O Tantra é em sua raiz mesmo, né? É muito sobre estado de presença. E somente no estado de presença e no autoconhecimento é que a gente consegue entender as nossas emoções e aprender a lidar com elas. E não deixar que as emoções nos dominem e a gente nem entenda o que está acontecendo, a gente vire simplesmente marionete e acabe externalizando de uma forma muitas vezes violenta, de forma errada, totalmente distorcida, né? E que a gente passe a dominá-las não no sentido daquela coisa de forçar, mas de compreender quando essa emoção vem, né? E tudo isso é olhar para dentro. E como você falou, o homem não tem muito isso. A sociedade, de um modo geral, não tem muito isso. Sim. Né? Mas o homem, além de ser uma questão social, ainda de não darmos tanta importância ou não a importância devida ao processo de autoconhecimento, o homem também, se ele vai nessa busca, muitas vezes já começam as piadinhas, né? Já começa a olhar torto, como se falou, não pode ter um comportamento ali um pouquinho diferente daquilo que dizem ser, que a sociedade diz ser o esperado de um homem, que ele já é chamado de gay, de viadinho, de mulherzinha, de qualquer coisa. Né? Então já tem todas essas barreiras, né, Chan? Sim, e o que eu achei mais incrível da tua história é que você, naquele momento que teve a virada, né, do nascimento da tua filha, você escutou tuas sensações e você fez algo seguindo só a tua intuição, tipo o teu instinto. Porque se você tivesse negado, como a gente pega casos em várias vezes, né, de atendimento, as pessoas sentem, mas elas passam por cima delas que nem um rolo compressor. Tipo, não, mas eu tenho que ser
Assim, diretora aos 40. Eu tenho que chegar naquele lugar que eu predeterminei para mim, ou que a sociedade colocou que eu tenho que chegar, do homem bem-sucedido, que consegue tudo, enfim. E aí elas passam por cima do que elas estão sentindo. Então, você criou um caminho completamente próprio, né? E isso é lindo, porque você está agregando todo o teu conhecimento, inclusive até que você teve no trabalho, na empresa, nos teus cursos, para algo totalmente autêntico. E a gente instiga muito isso nas pessoas. Não fiquem em caixas. O caminho que vocês têm, não importa se você é engenheiro, advogado, enfim, você pode desenvolver um trabalho completamente autêntico e diferente, que pode contribuir à sua maneira para que as outras pessoas se sintam melhor, que é o que ele faz. Isso é incrível. A gente é muito complexo, né? E a gente fica tentando caber numa caixinha muito pequena, cara. Muito, muito pequena. Que não comporta. Né? Então, a minha jornada ela começou muito quando eu comecei a olhar para mim e entender o que eu quero da vida, quais são as minhas qualidades, sabe? Você lembra de qual foi o start, né? Daquele momento que você se pegou pela primeira vez? Não, essa situação não suporto mais. O que eu posso fazer? Não tô cabendo aqui, não tá rolando. Sempre teve muito ligado com as minhas filhas, assim. O que eu vejo fazendo esse trabalho é que esse start dos homens, né, que saem desse estado de inconsciência e passam a buscar uma vida mais fiel à sua essência, geralmente está muito ligado com a paternidade, porque é realmente algo muito transformador, cara, muito, muito, muito transformador, que a gente, pelo menos eu nunca tinha me permitido viver nada que fosse muito transformador, né? Levava a minha vida achando que o dinheiro resolveria todos os meus problemas. Então, meu foco sempre esteve muito ligado com o que vai me dar dinheiro. Então, entrei para a área financeira pensando nisso, criei o meu objetivo de me tornar diretor até os 40 pensando nisso. Então, como diretor, eu vou ter um cargo pomposo, eu vou ter dinheiro, né? Eu vou ter posses. E aí, quando eu fui investigar, no fundo, sabe, no topo da minha pirâmide estava o me sentir amado. Então eu achava que eu só me sentiria amado, só seria amado, né, digno de amor, quando eu tivesse muito dinheiro. Se você cumprisse o papel que esperavam de você. Esse era o topo da minha pirâmide. Depois comecei a perguntar, mas por que eu quero dinheiro? Eu quero dinheiro porque eu quero comprar um carro melhor. Mas por quê? Porque eu quero, né, ter um carro legal e confortável. Mas por quê? Porque no topo era isso. É só assim que eu vou me sentir, né, merecedor de amor. E aí eu vi que, poxa, cara, que besteira, né? Não é por aí. Estou indo para um caminho totalmente errado. E aí comecei a me questionar. Tá, então beleza. Então não é por aqui, né? Ganhar dinheiro não vai resolver todos os meus problemas. Me tornar diretor não vai me realizar. Eu não vou passar a ser feliz todos os dias depois que eu me tornar diretor. Provavelmente vou estar super infeliz, na verdade. Sem saúde, sem tempo para as minhas filhas. E então o que eu posso fazer? Né? E aí eu já tinha começado a página no Facebook e um dia uma amiga minha estava indo para São Paulo, encontrei com ela na estação e aí estava totalmente perdido da vida e ela falou, pô, Tomás, e o seu projeto lá? Eu falei, que projeto? Papo de pai. Acho tão legal, tão bacana, tem tanta gente, eu vejo que as pessoas gostam e tudo mais. Eu nunca tinha nem chamado de projeto, para mim era só um hobby, só uma página no Facebook. E eu olhei e falei, caraca, verdade, falei, tá lá, eu gosto de fazer e tá indo. E aí depois dessa provocação que ela fez, eu comecei a pensar, tá, mas então um projeto, e aí comecei a estudar, falei, poxa, tem um caminho aqui, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso, tem gente vivendo disso, vivendo super bem. E eu falei, poxa, realmente é uma possibilidade. Aí eu comecei a levar mais a sério, a estruturar, aplicar o conhecimento que eu já tinha como jornalista, e aí as coisas começaram a se encaminhar mais rapidamente, assim. E aí depois que isso começou a tomar corpo, eu vi que, cara, esse é o caminho, é isso que eu quero, essa sensação, né, de estar fazendo diferença no mundo, de estar fazendo no mundo um lugar melhor para se viver, é isso que eu quero trabalhar com isso aqui. E essa jornada, você tem feito sozinho ou você faz acompanhamento terapêutico ou fez em algum determinado momento? Fiz já a terapia, esse ano não fui ainda, mas ano passado foi quando eu comecei, eu já tinha feito antes, quando meu pai faleceu, meu pai morreu tem uns 20 anos, e aí fiz logo em seguida, pensava em estudar psicologia, mas não gostei muito, acho que eu não estava aberto, sabe? Eu lembro que a minha psicóloga era só ela que falava, não falava nada. E saí culpando ela ainda, mas depois eu fui entender que, cara, né, eu preciso dar material para ela. E como eu não falava, ela ficava falando. É difícil, né? Você sabe, para tentar querida. me incentivar. Mas eu era tão fechado,
né? Isso para mim era uma coisa tão distante, eu conhecia tão pouco que eu achei péssima a psicólogo, olha. E então assim, não foi nada produtivo esse tempo que eu fiquei fazendo as sessões. E aí voltei no ano passado a fazer, e aí foi maravilhoso, maravilhoso. Até hoje, ainda, apesar de não ter ido esse ano, ainda tem muita coisa que a gente viu nas sessões que ainda hoje reverberam, e eu olho e eu busco compreender, sabe? Teve muitos desdobramentos as sessões. Então, foi algo que me ajudou bastante. Tudo isso também sente quem faz um acompanhamento com a terapia tântrica, né, Tati? Como é que você vê, Tati, os homens que você recebe nas suas sessões? Como é que esses homens chegam? Principalmente aqueles que vão a primeira vez. O que você tem sentido, assim, de um modo geral? Então, eu sinto que aumenta essa conexão, né? A conexão que a gente tem com a gente mesmo. Como a gente falou também no episódio anterior. Muitos homens, eles chegam muito afoitos, né? Sem zero presença. E aí, durante o processo, trazendo para o corpo, você vai aumentando esse nível de presença e tudo mais. Uma coisa que, enquanto você estava falando, nossa, ficou matutando muito assim na minha cabeça, foi sobre você falar sobre a questão dos sentimentos também, e também trabalhar os sentimentos que não são tão bem quistos, né? Os sentimentos negativos. A gente, desde criança, a gente nega muito o que é negativo. Então, estou com ciúmes, estou sentindo angústia, estou sentindo raiva. E é muito importante esse trabalho da gente trabalhar muito isso, né? E olhar para esse lado, porque, gente, a gente não é só luz, né? A gente tem, nossa, muita sombra que a gente não trabalha, muita coisa. E a gente recebe muito, né, meninas, diariamente, assim, também, em sessões. Homens que, nossa, não conseguem real olhar. Então, por exemplo, falam, nossa, eu estava numa tal situação e, nossa, eu fiquei com muita raiva. Tá, mas você ficou com raiva dela ou você ficou com ciúmes? Tipo, saiba identificar, né? E é muito difícil essa identificação. E, nossa, ficou matutando muito na minha mente, assim, até por ser mãe de um menino e, às vezes, ser muito difícil essa parte de identificar mesmo. Peraí, Davi, mas o que você está sentindo, né? Tá, mas você está... Enfim, é bem... Fazer bem ele rico, identificar, assim. né? Eu fui ver isso quando eu fiz uma matéria um tempão atrás. E aí, né, as matérias, elas quase sempre são um reflexo das minhas buscas mesmo, com o momento que eu estou vivendo. Então, as minhas filhas eram menores. E aí, essa matéria falava, né, que era importante você ajudar as crianças a nomearem os sentimentos. Falei, poxa, que legal, né? Vou ajudar minhas filhas a nomear os sentimentos. Mas quais que existem? Nem a gente. Sabe? E aí que eu me dei conta. Eu falei, cara, se eu parar aqui para analisar, eu acho que eu tenho raiva, tristeza e alegria. E aí na matéria, enfim, explicava e mergulhava um pouco nisso. Eu falei, caraca, eu sou um analfabeto. Eu não sei nada sobre sentimento. Nada. Sou um analfabeto de mim. E isso com mais de 30 anos. Então, para ensinar minhas filhas, eu preciso antes aprender. E aí, vamos lá, Tomás, vamos mergulhar nessa parada aí, vamos entender, né? E aí, eu até compartilhei já, tem uma roda das emoções que um pesquisador criou e depois um outro melhorou. Então, ele pega 8 emoções básicas, que são as principais, e ali dentro delas ele coloca outros nomes. Então, você está com raiva, mas é raiva mesmo? Ou você está com, sei lá, com ódio? Tem uns nomes, não vou lembrar agora. Mas é bem interessante e ajuda, né, para a gente aumentar realmente o vocabulário e conseguir nomear com mais precisão o que a gente está sentindo, né? É ciúmes ou é raiva? Ou é angústia? Ou você está se sentindo traído, né? E como é importantíssimo, né, a gente saber, até mesmo para as nossas relações. Sim. Porque, assim, as nossas relações, a maioria dos diálogos que a gente tem, até na fase adulta, não resultam em nada, né? Resultam em mais discussão, porque a gente acaba agindo que nem crianças, porque a gente cresce, vem para esse corpo aqui de adulto e não sabe ainda trabalhar. É só um monte de criança Exato, amontoada debaixo de um sobretudo. E uma coisa que eu acho que o Tantra acaba complementando muito, como a gente ganha esse autoconhecimento corporal também, você pega uma ansiedade, por exemplo, onde ela se manifesta? O que você sente quando vem a ansiedade? Tô com raiva, você vê que é um movimento que sobe no corpo. Então,
quanto mais a pessoa se conhece, entende essas emoções, ela vai entender o que é uma sensação, uma emoção, de onde ela vem, como ela se manifesta. Tô com aperto no peito. Tá, da onde está vindo isso? Às vezes você se conectou aí com alguma corrente que te deu medo, o medo de uma outra pessoa. Sei lá, você foi e contou um projeto. Alguém chegou para você e falou assim, eu acho que não vai dar certo. Você já pega o sentimento de alguém que nem é seu. Aí você fala, nossa, mas eu estava achando tão legal o projeto. E eu peguei uma coisa que eu não estava sentindo antes. Então, quanto mais você se conhece, mais você vai sacando essas nuances. Porque quando a gente percebe, a gente está descaracterizado, a gente está vivendo a nossa vida com base no que os outros querem, no medo dos outros, com a régua dos outros. Tipo, aqui você não vai chegar. E você está acreditando. Então, você se conhecer, você saber nomear e falar, não, isso é meu mesmo, em primeiro lugar. Tá, é meu. Então, deixa eu entender da onde isso foi engatilhado, o que eu faço com isso. Mas, às vezes, você vai ver que você estava num estado mó gostoso, você estava super relaxado. Do nada vem um medo. Você fala, gente, da onde veio isso? Veio uma angústia. Você fala, da onde veio isso? Então, autoconhecimento é poder, gente. Busquem situações, terapias complementares, conhecimento, para que vocês se libertem dessas impressões de fora também. Acolha o que você sente, ok, mas sabem identificar se aquilo é seu mesmo, porque às vezes pode nem ser, né? Sim, isso vale para todo mundo, né, gente? Homens e mulheres. Mas, Tomás, eu queria saber, você trabalha essa ferramenta também de identificar, de reconhecer as emoções, de nomeá-las com os homens, né? Sim. Os adultos. Essa é uma das suas ferramentas. Sim. E o que você tem para falar quando você apresenta essa ferramenta? O que você sente? Como é que eles chegam e como é que eles saem depois de um trabalho feito através dessa ferramenta que você utiliza? Parecido com o estado que eu estava quando eu percebi, porque a gente não olha para isso, né? É o que eu falei, e aí quando eu falo a gente, eu olho muito para os homens que têm mais de 30, né? Eu vejo que eles são muito parecidos comigo, então que cresci com referenciais de masculino totalmente distorcidos, né? Aquele cara que é um homem bruto, insensível, agressivo, que resolve tudo de uma forma agressiva, né? Você fala de uma forma amena e tudo mais, mas qualquer problema, qualquer coisinha, você já eleva o tom e assim você resolve os problemas. Eu cresci com esse referencial, né? Então eu cresci tentando me tornar esse tipo de homem, insensível, que ri de tudo, que faz piada com a maior desgraça, inclusive com as próprias desgraças, sabe? Então se trata de uma forma nada gentil, dura, cruel, e é analfabeta sobre essas questões, e principalmente emoções e sentimentos. Eu nunca parei para querer nomear, né, para pensar, identificar. E os homens, em geral, eles também são assim, né? Dividem os seus sentimentos e emoções entre raiva, tristeza e alegria. É isso. Ou eu estou com raiva, e raiva aparece muito pra gente, a gente sente muita raiva, ou eu estou feliz, as coisas estão dando certo, eu estou contente, ou então eu estou triste, por algum motivo. E aí quando a gente começa, tá, mas vamos nomear. Então, quais sentimentos que tem aí? O que você sente? Quando que eles aparecem? Aí a gente começa a aumentar esse vocabulário e gera muita surpresa, né? E isso abre pra gente um leque de possibilidades, porque depois disso você começa a observar. Pô, o que eu tô sentindo agora? É raiva? Não, peraí, não é raiva. Né? O que é? É um ciúmes? É insegurança da minha parceira? Eu tô... desapontado com alguma coisa que aconteceu no trabalho, né, você começa a dar outros nomes. E aí quando você começa a dar outros nomes também... Você se expressa melhor. Você se expressa melhor, você consegue entender, né, você consegue ter reagir de uma forma diferente, que é o que você falou também, que a gente geralmente se torna refém das emoções e dos sentimentos porque a gente simplesmente reage. Né? A gente não para, não cria um espaço entre o sentir e o reagir. Então, quando você começa a observar o que você está sentindo, na intenção de nomear, ou só de observar mesmo, você começa a criar esse espacinho. Então, eu estou com raiva. Será que é raiva? Ou será que tem outro nome? Né? E aí, automaticamente, eu crio um espaço. E quando eu crio esse espaço, eu começo a ter mais consciência. E aí eu consigo ter uma reação melhor. E eu acho que isso está totalmente conectado até com a nossa maturidade emocional. Porque a gente tem vários adultos de 40 anos com uma mentalidade de adolescente. Sim. Porque não tomam nem para si a responsabilidade das suas ações. Enfim, então projetam muito no outro, né, Tomás, também. Tipo, as próprias tristezas, enfim. Eu achava que a pessoa tinha que me oferecer. Tá, mas às vezes foi uma ilusão que você criou sobre ela. Ela não te deu um sinal que ela faria aquilo, mas você criou. Então as pessoas se aprofundarem também significa
super sinal de inteligência emocional e de maturidade, né? E por que isso é importante, gente? Por que a gente está trazendo esse assunto? Porque imagina só, se todos os homens tomassem essa consciência, claro, todas as pessoas, tá? Mas hoje nós estamos falando especificamente dos homens, porque como você falou, o homem sente muita raiva. Sim. Então nessa raiva, meu amor, para você bater em alguém, seja homem ou mulher, é um pulinho. Então você imagina se você passa a ter consciência emocional, a saber lidar com as suas emoções, a nomear e a não ficar reagindo o tempo inteiro. Como iria diminuir o número de violência contra a mulher, por exemplo? Né? Esse é só um exemplo, o número de feminicídios. Porque o homem, ao invés de chegar... ele ia saber lidar, por exemplo, com ciúme, entender de onde vem esse ciúme, essa insegurança. Né? Porque a sociedade, muitas vezes, é que inconscientemente está ali nele, cobrando que ele tenha uma postura quando a mulher se veste de determinada forma. Ele só vai reagir, ele nem se questiona por quê. Porque, de repente, para os amigos dele, se ele não tomar uma atitude em relação a determinado comportamento da mulher, vai ficar feio, poxa vida. Não é verdade? Então, assim, se esse trabalho educativo começa a ser feito, imagina a transformação, a revolução que a sociedade pode passar, que vem através do masculino, claro, trazendo uma energia feminina, como falei, né? Porque a cura vem do feminino. Quando a gente fala de masculino e feminino aqui, a gente não está falando de gênero, né? Estamos falando de energia, conforme o Tantra entende, enfim, as filosofias orientais. Porque esse movimento que você fez, mesmo que você não saiba, é um movimento de olhar para dentro, é um movimento da tua energia feminina, né? De você conectar consigo mesmo. Porque pela primeira vez na vida você olhou para você e se perguntou, e se questionou, e se permitiu essa sensibilidade. Né? Hoje, pelo que você fala, acredito que você seja um homem mais sensível, que você consegue expressar suas emoções sem vergonha. E a sua masculinidade não é uma masculinidade frágil. Você continua sendo homem, né? Você continua sendo masculino, mesmo expressando suas emoções, mesmo sendo sensível, mesmo chorando. Muito né? mais masculino, eu acho, né? Eu também acho. Quando a gente fica tentando caber nessa caixinha pequenininha, né? Então, o tipo de homem que eu tentava ser, eu era muito menos homem, porque era super inseguro, né? Em falar alguma coisa, infantil, em não conhecer minhas emoções, meus sentimentos, em ter medo de falar certas coisas, de falar que eu achava um homem bonito, né? De falar, poxa, que legal que ficou essa roupa. Então, eu acho que hoje em dia eu sou muito mais homem, né? Eu me percebo muito mais homem, né? Fiel à minha essência, sem esses medinhos, essas besteiras de ser confundido com homossexual. Já recebi um monte de cantada de homossexual. Muitas pessoas perguntam para mim se eu sou homossexual no Instagram. E isso acho que nunca foi uma questão muito grande para mim, mas acho que me incomodava antes um pouco mais. E hoje em dia é algo tão tranquilo, sabe? Falando, não. Não te ofende, porque se fosse também, qual seria o problema, Exatamente. né? A mesma coisa que a pessoa me perguntar se eu sou cirurgião, sabe? Não, eu não sou cirurgião. E tá tudo bem. Então, você é homossexual? Não sou homossexual. Mas né? é interessante observar a reação das pessoas, né? Isso mostra quanto de trabalho ainda precisa ser feito nesse sentido. Eu acho não é que verdade? Um grande rompimento que a gente faz é nesse sentido, sabe? De parar de se importar, de se ofender, de se incomodar por algum comportamento, alguma fala, alguma coisa da gente, despertar, sabe, essa possibilidade, essa dúvida, colocar em xeque se a gente é heterossexual ou homossexual, porque é uma coisa tão íntima, que, cara, eu sei o que eu sou, o que eu sinto, e isso me basta, né? Se as pessoas, por algum motivo, me questionam, ou se gera essa dúvida se eu sou heterossexual ou homossexual, tá tudo bem. É do outro, eu não posso, né? Por mais que eu tente parecer alguma coisa, as pessoas podem, por algum motivo, questionar e duvidar. E tá tudo bem, eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu não tenho controle sobre isso. Então. E nem precisa provar nada, né? Exatamente. Contrário do que a gente vê nesse modelo que já vem, né, do patriarcado com o masculino. Você precisa provar, você precisa entrar nesse. Inclusive na cama, né? Porque a gente também fala aqui de sexualidade. E na cama isso pega muito, essa questão em especial, pega muito pro homem. Né? E aí acaba podendo gerar disfunções, como uma ejaculação tardia, uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil, tudo por conta dessa ansiedade de eu tenho que dar conta, eu tenho que ser viril, eu tenho que ser o machão, performar, eu tenho que ter o pênis muito grande para poder dar conta de todas as referências que a gente tem aí de pornô e tudo mais, e dessa coisa da masculinidade tá ligada a isso, a virilidade, sabe? Então quando você fala hoje
me acho até muito mais homem, e eu concordo super com isso, né? Porque você já está mais equilibrado, digamos assim, no seu masculino, no seu feminino, você está mais integral, né? Então você está realmente um homem maduro, mas às vezes você pega um cara, como a gente falou, 35, 40 anos, que se ofende, por exemplo, quando um homossexual dá em cima dele, respeitosamente mesmo, às vezes dá uma cantada para ele é o fim do mundo, né? Ou que faz alguma piadinha e ele se sente ofendido porque isso é coisa de mulherzinha e tá se achando machão porque tá sendo agressivo, tá sendo violento. Ah, você acha que eu sou viado, pai, já vai na agressividade e acha que tá sendo muito homem. E quando vem uma pessoa que tá no seu estado mais integral, digamos assim, mais equilibrada, seja homem ou mulher, e tá olhando de fora, vê nitidamente uma criança, né? Então, assim, se acha que tá gerando admiração, desculpa, vergonha você está passando. Você está mostrando o quanto a sua masculinidade é frágil e o quanto você tem insegurança em relação a você mesmo. Né? É como você falou, se alguém me chamar de homossexual, achar que eu sou, tudo bem. Sabe, eu sei quem eu sou. E se eu fosse também, não seria um problema. A mesma coisa da gente, quando dizem que a gente é puta, né? A gente não é, porque a gente não trabalha, não somos trabalhadores do sexo. Mas se fôssemos também, pelo menos para mim, não seria uma ofensa. Então, tipo, eu não me ofenderia de qualquer forma, sabe? Porque você tem consciência de si, você tem consciência de quem você é, né, Chan? Com certeza. E hoje a gente acaba, infelizmente, vendo muitas relações bem superficiais, né? Porque os homens, eles também têm esse receio, claro, né? De primeiro decodificar o que eles estão sentindo. E também o assumir, o falar, o dialogar, entra num estado que as pessoas odeiam ficar, que é um estado de vulnerabilidade. Sim. Tô me abrindo aqui para você, tô falando da minha sensação, do meu sentimento. E aí elas relacionam, às vezes, isso com perigo, né? Do tipo, caramba, eu tô me expondo pra essa mulher. E quantos caras perdem mulheres incríveis por medo? Então, eles ficam sempre naquela zona de superficialidade, tipo, eu não me importo com você, então pode ir, sabe assim? E às vezes era uma pessoa que ele gostava e ele deixa de falar, de se expressar, de ir um pouquinho mais profundo por receio, tipo, não, é um lugar meio perigoso, eu não quero me expor a esse ponto. E aí ficam essas relações que a gente vê. Complexas, né? Eu acho que a gente não consegue mergulhar muito mais fundo em ninguém em relação ao que a gente mergulha em nós mesmos. Totalmente. Então, se eu não me conheço, eu também não vou te conhecer. Não. Porque não sei como fazer esse mergulho, né? Eu vou acabar esbarrando em questões ali que eu não sei lidar, que eu não olho nem em mim. Né? Então, não conheço minhas vontades, minhas necessidades, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto, como que eu vou ter interesse e saber mesmo, reconhecer isso, enxergar isso em você. Não consigo, eu vejo nas minhas relações. Né? Olhando para trás, eu vejo como eram superficiais, como eu mergulhava raso, sabe? E era bem parecido com o mergulho que eu fazia, eu não me conhecia. Exato. Eu não conseguia conhecer ninguém. Gente, essa questão do autoconhecimento masculino, muitas vezes, e essa sensibilidade, tal, de olhar, essa coisa de olhar para dentro, ser ligada a uma fragilidade, que o homem não pode agir dessa forma, reflete tanto nos homens, em tantas áreas da vida, assim, na vida como um todo, né? Você veja a questão da saúde, por exemplo. Os caras ainda têm tabu para fazer exame de próstata. Pra caramba. Os caras têm problema, doença aí no pênis porque não lava o pênis, que não pode passar a mão, sabe? Até lavar o bumbum não pode. Gente, o que é isso? E é sério, existe, tá, gente? É presente até hoje. Então, olha só por onde anda, né? Onde vai, até onde chega essa necessidade de provar a masculinidade, até de quanto o patriarcado e o machismo afeta também os homens, né? E consequentemente nos afeta porque nós nos relacionamos, vivemos em sociedade. Então, o que eu observo muito é que a gente é muito autorresponsável e muito evoluído no que diz respeito à profissão, né? Então a gente corre atrás, a gente é muito autorresponsável, a gente sabe que o nosso sucesso ele depende das nossas ações, do nosso comprometimento. A gente tem muita noção disso. Você conversa com qualquer homem, todo mundo é muito autorresponsável. Não, se eu quero ter um melhor desempenho, eu tenho que me esforçar mais, trabalhar mais e tal. Só que a gente, até o que você estava falando anteriormente, a gente é muito irresponsável com relação às emoções e sentimentos. Então, a raiva que a gente sente, os ciúmes que a gente não se sente responsável por eles. A gente terceiriza a responsabilidade. Exato. Por isso tem tanta agressão. Você acha que não, a pessoa me tirou do sério e eu tenho o direito de bater nela. Né? Eu não sou responsável por esse sentimento, por essa emoção de raiva, de agressividade. Quem é responsável é quem provocou isso em mim.
que está atrelado também ao autocuidado, né? Sim. Porque os homens, no geral, eles realmente acham que alguém tem que cuidar deles. Então, cuidar da casa, cuidar das sopas, né? De tudo. E aí acaba se tornando um adulto que não é nem funcional. Ele não Cuidar consegue pra nem falar. cuidar dele mesmo. Exato. Você tem que ter cuidado para falar comigo, você não pode me tirar do sério. Exato. Né? E assim, é uma irresponsabilidade total. Não, as suas emoções, seus sentimentos, eles são sua responsabilidade. Né? O que eu trabalhei com os aluninhos na minha primeira aula, que foi logo depois da agressão, foi a treta do Will Smith no Oscar. Nossa, foi bem na Para mesma... não expor o aluninho que tinha feito isso, porque foi muito parecido. Um aluno ofendeu o outro e ele foi agrediu. Foi a mesma coisa que o Will Smith. Né? O cara falou da esposa do Will Smith, e o Will Smith se sentiu ofendido, ficou com raiva e foi lá e bateu no cara. E muita gente, né, muitos adultos acharam que o Will Smith fez certo, mas ele foi irresponsável emocionalmente, porque a emoção que ele sentiu, essa necessidade de agredir, essa raiva, era a responsabilidade dele controlar. Né? Não do outro que despertou. O outro fez errado, claro, mas você ir lá e dar um soco na cara... Ele até fez depois uma nota de se desculpando e reconhecendo. Então, foi horrível para ele, né? Que tinha uma imagem de um cara super gente boa, super calmo, né? Mas aí foi totalmente desproporcional, né? Porque também, aí quer dizer, o outro cara lá vai estar até sendo cogitado, não sei, estou bem por fora, assim, para apresentar novamente no ano que vem. Então, assim, os dois estavam errados, então. E por que só um que reagiu? Eu estou entendendo o seu ponto e concordo também. Eu acho que, né, a comunicação tem que ser não violenta, que o outro, a gente não pode terceirizar as emoções, mas eu acho que os dois deveriam ser punidos assim da mesma forma, porque também não é nada legal um homem estar em cima do palco falando da aparência de uma mulher que está ali doente. É o que a gente falou sobre a normalização do homem se achar no direito de fazer piada com qualquer coisa, porque ele sabe que vai ficar tudo bem. Realmente, para ele ficou. Quem se lascou totalmente foi o Will Smith. Repito, não que tivesse certo. Né? Tem muita coisa para a gente discutir aí, mas eu realmente vejo que esse comportamento agressivo dos homens, né? Então, muitos casos de agressão, as mulheres, brigas, parte muito disso, de eu não me sentir responsável pelas minhas emoções e sentimentos. Então, se você me ofende, se você me tira do sério, o responsável é você, o culpado é você. Eu vou lá e vou bater na sua cara mesmo, sabe? E eu não tenho responsabilidade sobre isso. E aí o caso do Will Smith eu acho que é muito parecido, né? Eu até usei para eles, se quem fez a piada fosse o The Rock, né? Se fosse um cara gigante, 2 metros, será que ele ia bater? Eu acho que não. Eu acho que ele não ia bater. Eu acho que aí ele ia pensar, ele ia relevar, ele ia tentar reagir de outra forma, mas como ele viu que era um cara menor, ele foi lá e bateu. É o que acontece com os homens que batem em mulheres, por exemplo, né? Você se vê aqui, a chance de eu ter um prejuízo, né, é pequena. Então eu considero isso como uma possibilidade de agredir, né? Não acontece quando é alguém maior, mais perigoso que você. Então, eu acho que parte muito disso, dessa irresponsabilidade com as nossas emoções e sentimentos. Sim. Os ciúmes que eu sinto é minha responsabilidade, eu que tenho que lidar com isso. Exatamente. Né? E trazendo, só para a gente encerrar, uma visão tântrica para tudo isso, para essa questão da terceirização, né, da responsabilização de terceiros em relação aos nossos sentimentos, a gente pode falar sobre o ego, né? Porque, assim, quando a gente fala do Tantra, nesse quesito, a gente pode dizer o seguinte, a gente não é ninguém é responsável, né, pela nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Nós somos responsáveis. Então, eu não dou... Quando você está em estado de presença, quando você tem essa consciência tântrica, você não dá poder ao outro de nada na sua vida, nem para o bem, nem para o mal. Nem para você se sentir feliz ou se sentir infeliz. Isso é autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade só se alcança através do autoconhecimento. Não é verdade? Sim. Você queria falar, Jean? Eu ia só complementar exatamente isso. Pegue o poder de volta para suas mãos. Ele não está nas mãos de ninguém. Ninguém é tão incrível assim que pode mexer com o jeito que você vai se sentir pro resto da sua vida, que você não possa fazer nada a respeito, né? A gente até falou no último episódio também das histórias que as pessoas têm da infância, da criação. Fizeram para mim, legal, e o que você fez disso? O que você, dentro de você, está fazendo melhor, né, para você mesmo. Então isso devolve o poder das pessoas. Tipo, não é o mundo que vai fazer, que vai te oprimir. Você tem poder para reagir a isso,
E se dar coisas diferentes também. Por isso que a gente fala que eu bato muito nessa tecla, né? A transformação social, verdadeiramente, genuína, ela vai acontecer com esse trabalho de formiguinha que cada um tem que fazer, né? Tem que tocar no coração de cada um tem que despertar essa consciência para que uma verdadeira revolução aconteça. Não uma coisa imposta, não uma coisa externa, mas de dentro para fora, porque a saída é para dentro, na verdade, né? Tomás, gratidão. Nossa, a gente passaria o dia falando com você assim, você contribuiu muito. Obrigada pelo trabalho que você tem feito com os homens, com as crianças, que você continue. Isso é muitíssimo importante. Assim, eu me deixo muito feliz ver um homem, né, tomando esse local de fala e tendo essa coragem porque eu imagino que você deva ter recebido, ainda receba muitas críticas, esses olhares, né, que a gente tem falado, duvidando de você, enfim, até da sua sexualidade muitas vezes, mas não só nesse sentido, da sua força, porque você tem feito esse tipo de trabalho, tem levantado essa voz. Então, para ser você mesmo é preciso coragem. E você é um homem corajoso. E que você continue no seu processo de autoconhecimento, que você continue impactando a sociedade, impactando as pessoas dessa forma tão positiva. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Gratidão, adorei participar. Um prazer mesmo. E até uma próxima, tá? Xande. Gente, foi incrível. Tá só melhorando esse negócio aqui. Tá ótimo, né, Tati? Gente, obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Tomás. Foi massa. Tomás, só para deixar registrado o pessoal te seguir nas suas redes sociais, né? Acompanhar seu site, acompanhar seu trabalho. Passa aí pra gente, por favor, o teu @ do Instagram e o que mais você quiser também. O site é papodepai.com, facinho. Lá tem link para todas as redes, para o grupo no Facebook, que é bem grande, bem legal. Um lugar onde os homens se sentem à vontade para falar sobre seus problemas, para pedir ajuda, o que é uma coisa muito rara de se ver. E eu fico muito contente que exista esse espaço, que, né, é um lugar realmente de acolhimento, de respeito. Então é um grupo muito diferente, que eu convido todo mundo para participar. E o meu @ no Instagram é tomasdot, com 2 T's, TOMAS. E tem o do Papo de Pai também, que é @portal Papo de Pai. Muito bem, segue lá então, pessoal. Segue a gente, se inscreve no canal, curte, comenta, né? Deixa a sua sugestão de pauta, de entrevistado, enfim. E até próxima semana. Meninas, gratidão. Boa noite para todo mundo e até uma próxima. Tchau, tchau.